Deputado, boa noite mais uma vez, Boa tá? Eu vou noite, começar Marco. com a primeira pergunta, que é de cunho político, certo? Existe uma aliança do PSOL com o PT para as eleições a governador, ou há um projeto do PSOL próprio que se distancie da gestão de Jerônimo Rodrigues? O PSOL tem uma personalidade muito própria nesse momento eleitoral. Em geral, assim, se constitui historicamente, aqui na Bahia, uma posição de procurar evidenciar uma divergência programática entre o que seria o projeto do PSOL e o projeto do Partido dos Trabalhadores. Isso não é algo gratuito, está baseado numa visão sobre a Bahia de maneira mais profunda, a ideia de que nós temos uma elite conservadora aí que vem, né, mantendo aqueles traços do colonialismo, aquela situação de subordinação da Bahia, uma Bahia que produz muita riqueza, mas que o povo não consegue ter ter para si minimamente, né, o resultado dessa riqueza, e a crítica de que o PT, na verdade, não rompe um conjunto de estruturas que foram historicamente construídas e reforçadas pelo carlismo, certo? Não rompe porque não conseguiu ou porque não é o projeto? Então, eu acredito que o PT adotou uma metodologia, é uma espécie de realismo político, ou melhor, talvez, de uma perspectiva de atalho para tentar governar de qualquer forma, né? Ter a vitória eleitoral. Então, quando você busca essa vitória eleitoral a partir de atalhos, como se fosse um jogo apenas de composição de alianças, a tendência é que você abra mão do seu programa. Foi isso que aconteceu. Na nossa avaliação, o PT na Bahia não conseguiu ter um programa com personalidade forte e ele foi, de alguma forma, tragado pelo programa das elites. Perfeito. Então, o que a gente percebe é o quê? É um Estado extremamente primarista ainda, que aprofundando, né, essa perspectiva. Você está falando em relação à questão primária. da a parte mais de agricultura, Exatamente, do agronegócio, agronegócio, minérios, né? commodities. Né? E, ao mesmo tempo, uma retroalimentação do grande latifúndio na Bahia. Então, se o Brasil não respondeu ao problema agrário, na Bahia isso é um desastre. Total. Por quê? Nós temos uma herança dos grandes coronéis que controlam latifúndios e eles cada vez mais avançam em relação às chamadas terras devolutas, que são terras públicas, na verdade, são, né, engolidas pelo capital privado. E tem acontecido isso muito também em áreas de praia, né? Isso. Nessas áreas onde querem implantar projetos de hotéis. Exatamente. A especulação imobiliária chegando nessas áreas, ou na área rural, especialmente na região do oeste da Bahia, que é uma guerra total, realmente é uma situação de disputa de bandos, né? Chega a ser uma disputa de bandos, né? De milícias, de falsificação de títulos, mas eles sempre estão disputando milhares de hectares, não é uma disputa por hectares, são sempre milhares de hectares. Então, a ideia é o condomínio Estrondo tem mais de 400 mil hectares. É muita área, né? Ele controla na região do oeste baiano. E tudo isso é terra e é água, principalmente. Porque esse grande latifúndio do agronegócio não se implantou nessa região por outro motivo, senão pelo fato da região ser uma produtora gigantesca de água. Né? A grande caixa d'água do São Francisco está no oeste baiano. E esses grupos, eles fazem, dessa perspectiva da prospecção da água, né, a possibilidade deles constituírem esse tipo de produção, que é uma produção extremamente desmatadora, vai acabando a Bahia campeã do desmatamento do Cerrado, né, que é um tipo de vegetação extremamente rica. Eu, particularmente, antes desse mandato de deputado estadual e da oportunidade de rodar o Cerrado, não sabia, confesso que não sabia de fato o que era o Cerrado. É um território extremamente rico, né? Eu vi produção
tudo quanto Eu vi produção de chantilly, que eu não sabia que existia. E aqui na Bahia? Aqui na Bahia. Eu também não sabia, não. Sabia? Mas veja, tem produção de chantilly nas terras das comunidades tradicionais. Que tem de tudo. Tem amora, tem chantilly, tem o que você pensar. Morango? Exatamente. Produção de morango também. Produção de morango também. Mas assim, É muito rica. É de culturas que são nativas. Perfeito. Né? É uma diversidade gigantesca e tudo isso está sendo destruído. E aí você tem Mas, 20 anos de PT diante de um foco de programa eleitoral para que se mantenha no poder. Isso. Em prol disso, tem a governabilidade onde há ceder para as forças econômicas. Isso. E não há uma modificação, uma transformação, principalmente para os povos tradicionais. Não há um retorno, principalmente para essas comunidades. E aí o pessoal, ele, obviamente, pelo a gente acompanha, não está junto com essa agenda. E aí, como é que vocês conseguem, pegando essa pergunta de Morgana, trabalhar junto com o jogo político? Como é que o pessoal, em que momento o pessoal se afasta ou se aproxima? Como é que o diretório trabalha, né? E complementando a pergunta de Flávio, você disse que o PT ele está se aproximando da direita. Podemos dizer que o partido ele perdeu realmente sua essência, complementando o que Flávio está. Eu acho que ele mantém algum laço de compromisso, porque existe uma expectativa social. Sim. De um posicionamento à esquerda, um posicionamento popular. De alguma forma, o PT mantém isso. Né? Mas isso é feito a partir de um conjunto de concessões que são muito profundas. Do que eu estou falando, objetivamente, no tabuleiro político? É impossível considerar, historicamente, que foi a primeira vitória do PT aqui, que foi a vitória de Jacques Wagner, sem aliança com Jadel. É impossível. Em 2006. Em 2006, exatamente. O que viabilizou a tática eleitoral do PT, que foi uma tática que teve como decorrência uma vitória eleitoral, foi a aliança com um conjunto de grupos tradicionais, um coronelato, digamos assim, né? Que se refez com os esquemas do agronegócio, que estava em crise com o carlismo. Entende? Então, Jadel foi uma espécie de postura. Jadel, porque você não consegue conversar com a máfia se você não for de confiança dela. Perfeito, né? Na verdade? Não vai. Repare que a família Bolsonaro não é um clã político por outro motivo. É porque as relações familiares têm um peso muito caro na gestão de uma máfia. Por quê? Porque como você não pode documentar as coisas, né? Nada pode estar assinado, porque são coisas ilegais, você precisa partir da confiança. Quem é que você confia mais? Você confia mais... a confiança é familiar. De uma forma que Michele Bolsonaro não é alternativa para o próprio Bolsonaro, porque para eles não é sangue do sangue. Não é o consanguíneo. Não é o consanguíneo, entendeu? Mas isso se dá por quê? Porque os acordos precisam acontecer de maneira subterrânea, sem assinatura de contratos e, portanto, baseado nessa confiança do olho no olho, principalmente na confiança do próprio sangue. Hilton, aproveita que você fala do processo eleitoral e fale sobre o PSOL Bahia. A chapa do PSOL, qual é a posição do PSOL na Bahia, como é que vai disputar as eleições? Bom, primeiro, o PSOL vai ter candidatura majoritária para tudo, né? Governador e vice, e para o Senado. Ronaldo Mansur, Mary Reis são os nossos pré-candidatos. Que é o presidente do PSOL. Presidente do PSOL, né? Candidatos ao governo do estado da Bahia, né? Mary é professora também, professora, exatamente. E a gente vai oferecer essa chapa majoritária justamente por esse conjunto de posições aqui que precisam ser apresentados globalmente para a população. Perfeito. Né? E Ronaldo tem um candidato ao Senado também, né? Exatamente. A candidato ao Senado que é do interior da Bahia. Do interior. Agora você acabou. Deliana. Exatamente, companheira Deliana. Então, e uma chapa de deputados federais e a chapa de deputados estaduais, ao qual provavelmente você vai encabeçar, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Qual é a sua perspectiva em relação ao resultado eleitoral do PSOL na Bahia? Eu acho que nós vamos ter um resultado muito positivo, que vai passar por uma votação histórica do PSOL aqui,
de afirmação programática, né? Vai ser o resultado objetivo, eu não poderia prever, porque vai depender do espírito, da animação, do eleitorado, dos apoiadores, que só tem crescido. E acho também que nós vamos ter uma vitória na O chapa. pessoal está em federação com a rede. E É. a outra vaga do Senado vai ser indicado pela rede, é isso? Isso, exatamente. Ainda não tem Ainda nome. tem debate, exatamente. O nome ainda não está decidido, Isso. né? O nome não está decidido.